A paz do Senhor, meus amados irmãos. Boa tarde e a todos vocês. Pastor Ronaldo, estamos aqui, acabei de chegar aqui na igreja e estamos aqui já nos preparando aqui para um culto de louvor e adoração ao Senhor. O grupo de louvor está ali ensaiando, os irmãos estão chegando aí pouco a pouco e nos preparando, né? Pai do Senhor, irmão Kendall, Pai do Senhor, Deus um abraço. Irmã Vivian, Pai do Senhor, estou aqui passando aqui rapidamente para deixar um convite e também falar um pouquinho aqui de uma palavra a qual o Senhor tem colocado no nosso coração para hoje, logo mais, né, às 7h30, estaremos aqui louvando a Deus. Já estamos aqui e é um texto muito conhecido, um texto que o apóstolo Paulo fala à igreja de Éfeso, né? E ele está admoestando os irmãos ali da igreja. O apóstolo Paulo está falando ao coração deles, né? Visto que alguns estão adormecidos, estão assim meio anestesiados, podemos dizer, né? E Deus está despertando eles para uma vida com Deus, né? Isso é muito importante. Esse texto que eu quero mencionar, ele está em Efésios capítulo 5, o verso 14, né? A verdade é que até o 21 ele vai tratar do assunto, mas o capítulo 5 e o verso 14 diz assim, olha, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Né? Uma advertência do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, aos irmãos que ali estão, né? Pastora Mirte, Pai do Senhor, um abraço. E o apóstolo Paulo, ele está admoestando, falando com amor à igreja de Éfeso, dizendo a eles, olha, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá, né? Não andeis como os nécios, mas como os sábios. E olhando para esse tempo que nós estamos vivendo, de pandemia, né? O mundo está vivenciando isso. Aqui na América nós já vamos aí, né? Já enfrentamos aí essa quarentena, e nós já vamos aí para o tempo que nós já estamos voltando pouco a pouco as coisas, as atividades, mas nós temos visto hoje em dia, no meio da igreja, no meio da sociedade, a sociedade, muitos ainda estão aí, vagarosos, né? Muitos não estão olhando para essa pandemia e não observando os acontecimentos, estão como que adormecidos, né? Podemos então assim dizer. Muito obrigado, pastora Mirte, pastor John também, Suriname, Deus abençoe. E nós estamos aqui na igreja, pastora Mirte, pastor John, irmã Vivian, falando sobre isso, essa pandemia, né? Ela tem trago um certo esfriamento, na verdade, um sono profundo, que muitas pessoas estão vivenciando isso. E a gente precisa despertar, olhar para tudo isso, e o cristão precisa se despertar. As igrejas precisam se despertar. Por quê? Porque essa situação, a irmã Vivian colocou receio. Isso, as pessoas estão com receio, mas o ponto não é só o receio, é o perigo da mornidão espiritual, né? É a nossa confiança em Deus e tomarmos os cuidados. Nós temos que tomar os cuidados, mas o ponto que o apóstolo Paulo está mencionando
é que mesmo antes da pandemia, vamos deixar a pandemia de lado, antes da pandemia, infelizmente, já haviam pessoas mornas, espiritualmente adormecidas. Sabe, o nosso caminhar com Cristo precisa ser uma vida de constância, de posicionamento. O apóstolo Paulo, ele fala à igreja de Corinto a seguinte expressão. Ele diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, independente da pandemia, deixando ela de lado, né, o perigo é a mornidão espiritual. Porque eu, como cristão, né, como pastor, eu preciso, e cada um de vocês precisa estar colocando a lenha no fogo. O fogo é Deus que manda, mas a lenha, quem põe a lenha na fogueira sou eu. Eu tenho eu que preciso, né, de me posicionar, sacrificar, me esforçar, ser constante, para que eu possa a cada dia estar me alimentando e me fortalecendo no Senhor. Então Paulo, ele diz à igreja, né, de Éfeso: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Né? Cristo é aquele que abre os nossos olhos, Cristo é aquele que tira as escamas dos nossos olhos, é Cristo Jesus que fortalece o cristão, é Cristo que te dá certeza da vitória. Então, Cristo vai esclarecer, vai trazer esclarecimento, vai despertar, né? Então, esse despertamento que muitas pessoas, igrejas, aqueles que se dizem cristãos, ou aquele que está lá fora, aquele que ainda não aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, quem vai alcançá-lo é Cristo. Cristo vai esclarecer para essas pessoas, não somente aquelas que ainda não confessaram Jesus, mas precisa se esclarecer muitas coisas para aqueles que estão dentro da igreja, que estão adormecidos, porque Paulo diz, olha, não vede como prudentemente andais, não como os nécios, né, mas como os sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Ou seja, remir o tempo, pastor John, remir o tempo irmão, não desperdice o seu tempo. Remir o tempo, adorar a Deus, remir o tempo com a família, remir o tempo com o Senhor, administrar bem esta palavra, não é verdade? Administrar bem o tempo que o Senhor tem nos concedido e priorizar, não é verdade? Porque Cristo, através da sua palavra, vai trazer esclarecimento. Jesus, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, quando eu conheço Cristo, ele esclarece, a mente dessa pessoa passa a ser uma mente fértil, aquilo que impedia ele de enxergar é arrancado dos seus olhos e ele passa a enxergar o Evangelho. O Evangelho é de entrega, de amor ao próximo, né? Então tudo isso é muito importante. Então Paulo, ele está orientando já naquela época a igreja e aos irmãos. Por quê? Porque infelizmente, eu vou te dar um exemplo. Eu vou usar aqui a parábola do filho pródigo. Pensa comigo na parábola do filho pródigo, em que o filho pródigo, ele está na casa do pai. Na casa do pai tem tudo. Na casa do pai não falta nada.
Na casa do Pai tem bonança, tem refrigério, tem alegria. Na casa do Pai não lhe falta nada. Na casa do Pai ele está seguro. Na casa do Pai ele está seguro. Vem comigo, olha, acompanha esse raciocínio. Só que o filho pródigo, ele é um exemplo de um cristão que ele está adormecido dentro da casa do Pai. Pegou isso aí? Ele está adormecido, pastora Mirte, irmã Vívia. Às vezes o cristão está dentro da igreja, na casa do Pai, e está adormecido. Ele não despertou ainda. É difícil, não é? Mas é sério, muito sério isso. Porque o filho pródigo está na casa do Pai, mas não está feliz. Ele está na casa do Pai, mas ele está com outras ideias. Ele está querendo conhecer o mundo. Ele está com os olhos postos lá fora, né? Então tem pessoas que ele está igual o filho pródigo, adormecido dentro da casa do Pai. Ele está anestesiado dentro da casa do Pai. Ele não valoriza a casa do Pai. Ele não prioriza a casa do Pai. Por quê? Porque quando eu não priorizo, pastora Mirte, a casa do Pai, é como um filho, irmão. Um filho que às vezes não prioriza, não valoriza a presença do pai, da mãe. Não é isso? Tem filhos que a mãe liga, a mãe chama, ô meu filho, onde você está? O pai chama, e às vezes eles não dão atenção. Triste isso, não é verdade? Porque ele não está valorizando a presença. E lá no mundo, lá fora, é terrível. No mundo lá fora, não tem tolerância. O mundo lá fora é cruel. Mas a casa do Pai, não. A casa do Pai é refrigério. O Pai está sempre com os braços abertos. O Pai está sempre com os braços abertos para receber o filho. Independente, o filho saiu, o filho tomou decisões precipitadas, tomou, mas o Pai está com os braços abertos. O Pai está com os braços abertos para receber. O Pai está com os braços abertos para trazer o filho de volta. Então isso é muito importante nós entendermos isso. Mas isso também, olha, permita-me, e eu sei da seriedade dessa palavra, é algo que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero estar ministrando sobre isso, a volta do Senhor. E nós precisamos estar nos preparando para a volta do Senhor. A igreja precisa falar de salvação. Tem muita gente dormindo, muitas igrejas adormecidas, que não pregam mais palavra de vida eterna, de salvação. Parece que tudo tem que se concretizar aqui. É um determinismo fora do comum. E isso alimenta crentes a quererem viver aqui e não olhar para o céu. Consegue entender isso? Ele não olha para o céu porque ele está juntando coisas na terra. O tesouro dele está na terra, então ele não se preocupa com o céu, ele não se prepara para essa viagem, ele não se prepara para encontrar com o Mestre, com Jesus. Então, quando não tem essa palavra, a tendência das pessoas é se acomodarem, porque não há um confronto. Na verdade, a palavra do Senhor, escute isso, a palavra do Senhor, cada culto precisa nos confrontar o nosso eu. A palavra do Senhor precisa mexer conosco, com o nosso brilho. Precisa nos levar a compreender, a entender. Olha, tem pastores, infelizmente, que estão adormecidos. Adormecidos. Já não prega mais a palavra de salvação, de conserto, de aliança. Ele já não fala a respeito da cruz. Ei, irmã Zuleide, paz do Senhor, não fala mais a respeito da cruz, que chega para o cristão e diz, você precisa carregar a sua cruz. Ele quer ser mais amigo do que pastor. Irmãos, eu sou amigo, mas eu preciso ser pastor. O nosso comprometimento com o Senhor, com a palavra de Deus, sabe, é por isso que tem muitos pastores que acabam adormecidos. Eles estão anestesiados. Eles não querem pregar mais a palavra genuína do Senhor.
A palavra é renúncia. A palavra não tem outra. Pastor Josafá, querido, Pai do Senhor, amado irmão, a palavra tem que ter renúncia, é a cruz. Não tem como seguir Jesus sem carregar a cruz. A cruz faz parte do nosso evangelho. Jesus, ele diz o quê? Vinde após mim, né? Pegue a tua cruz, venha após mim, siga-me, siga-me. Ei, ele pagou o preço, mas você tem uma cruz. Você tem que renunciar, você tem que abrir mão, porque existe uma coroa te esperando, existe uma coroa me esperando. Sabe, amados, nós precisamos ter resistência. Sabe o que o Senhor já ministrou para mim há dias atrás? Eu anotei essa frase dizendo, não é a cruz que é pesada, é as pessoas que estão despreparadas, não têm resistência para carregar a cruz. Pegou isso aí? Sabe por quê? Jesus, ele disse que ele não daria uma carga além do que nós não viéssemos ou possamos suportar, né? Jesus, palavras do Senhor. Então, por que as pessoas ficam, a cruz pesada? Não, a cruz não está pesada. Somos nós, o cristão, que precisa se alinhar à palavra, buscar a Deus, se envolver com o Senhor, que ele vai ter resistência para carregar a cruz, resistência para suportar o dia mal, resistência para suportar a pandemia, resistência para suportar a enfermidade. Ele vai ter resistência, porque resistência, meu irmão, quem dá é Deus. Eu não estou falando de força, eu estou falando de resistência. Ei, tem vitória que ela não é conquistada com força, é com resistência, é com estratégia. Você pode pegar uma maratona, a maratona não é força, não é velocidade, né? Uma maratona, longa distância, é resistência. Vence é quem tem resistência. E o Senhor está te dizendo para você nessa noite, tenha resistência. Tem o nosso Deus, oh, aleluia. Jesus, ele diz no Evangelho de João, olha, credes em mim, credes no Pai. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. E se não fosse assim, não vos tenho dito, não vos teria dito, vou lhes preparar lugar. Ou seja, existe um lugar sendo preparado para você, para mim, Ei, isso é lindo, irmão. Então, tenha resistência nessa maratona, nessa caminhada. Resista, firme, constância no Senhor, consistência, né? Para que você possa enfrentar as adversidades, enfrentar as situações e caminhar em vitória, no nome de Jesus. Missionária Miriam, Deus abençoe, missionária. Então nós precisamos disso, porque muitas igrejas, muitos pastores, muitos cristãos estão adormecidos. E aí Paulo, eu menciono o texto de novo em Efésios, dizendo, olha, despertai-vos, ó tu que dormes, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios, porque os dias são maus, Então, hoje em dia, você olha a igreja, permita, eu vou falar, isso aqui é só um pedaço da palavra. Escute, igrejas que elas se adaptaram ao sistema e se adaptaram ao gosto do cliente. Ei, igreja é igreja. Igreja é santa. A igreja não está aqui para se adaptar ao sistema que está ditando no meio da sociedade. Isso aí faz restaurante. Sandra, minha irmã, Deus abençoe. Restaurante muda o cenário. Teatro muda o cenário. Não é assim? Toda loja, de acordo com a estação, muda o cenário. Mas igreja não. A palavra do Senhor, ela continua a mesma, cortando, como espada de dois gumes. Como diz lá o escritor do livro dos Hebreus. Ele diz, olha, a palavra do Senhor é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, que penetra entre a divisão da alma,
do Espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração, o qual todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele o qual teremos que prestar conta. Veja bem, a igreja não tem que se adaptar a sistema. A igreja é igreja. Oh, aleluias. A igreja é igreja, a igreja é santa. A igreja segue, não é o padrão do mundo. A igreja segue o padrão já revelado pelo Senhor Jesus. Oh, aleluias. E aí a gente encontra hoje igreja que você não sabe se é igreja ou se é uma boate. Você não sabe se é igreja ou o que é. O que está acontecendo. E aí, né, pode ser, muitas pessoas podem apontar, criticar e falar, você está falando isso porque você já... Não, irmão. Igreja, você olha para ali os jovens, ali no livro de Daniel, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham aí seus 15, 16, 17 anos. Eles não se misturaram com o sistema do mundo, da Babilônia. Por que a gente tem que trazer as coisas para dentro da igreja? Não, de maneira alguma. Você olha para José, José estava no Egito e não se corrompeu. Não se corrompeu. Então, sabe, a igreja, ela tem que seguir o seu curso. O curso da igreja, meu irmão, esse curso de enfrentar as trevas, de enfrentar o mal. O papel da igreja é de receber enfermos e doentes, problemáticos. E vai estar dentro da igreja, porque o Senhor veio para libertar os doentes, para curar os doentes, libertar os cativos. Então a igreja tem esse papel de enfrentar, né? De lutar contra as trevas. Né? Jesus, ele diz, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. Você percebe que as portas do inferno, não, a igreja avança. A igreja tem que avançar, o cristão tem que avançar, não é verdade? Então, assim, nós temos que seguir agradando não a homens, mas agradando a Deus. São as palavras dos apóstolos, dos discípulos, né? Quando eles ali em Atos dos Apóstolos são presos, levados no sinédrio, e ali são açoitados, são chicoteados, eles estão dizendo, olha, vocês estão querendo dizer para nós parar de pregar o evangelho? Vocês estão dizendo para nós parar de falar de Jesus o Nazareno, o qual vocês crucificaram, o qual ressuscitou no terceiro dia? Jamais iremos parar de falar de Jesus o Nazareno. Vale mais obedecer a Deus do que obedecer a homens. Então a perseguição vai vir, né? Você que tem esse posicionamento que eu estou mencionando aqui, irmão, você vai ser perseguido. Vai ser taxado como radical, como chato, sabe? Tem que usar gravata. Nossa, gravata não salva. Mas se tem uma linha, eu gosto, eu acho bonito. Não é verdade? Pinta o cabelo, se não pinta, desamera. Deus está querendo dizer para nós nessa noite, olha, você tem um padrão, você é embaixador de Cristo. Você é escolhido do Senhor. Não, Jesus, ele diz, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, para que vades e dê fruto, a fim que o vosso fruto permaneça e venha, né, crescer, venha desenvolver, né? Vos nomeei, vos deu um nome, não é verdade? Então, assim, Deus, meus amados, ele quer que nós venhamos manter o padrão, né? Às vezes o cristão, ele está adormecido, ele não está exercendo a função dele. Ele não está exercendo o chamado dele, a vocação. O Senhor te vocacionou com uma missão. Chegou para você, colocou uma espada na tua mão, uma armadura espiritual em mim, em você, e disse, você é meu escolhido. Ei, olha, você que está me ouvindo, você é escolhida do Senhor, escolhida do Senhor. Deixa Deus usar o seu tudo. O seu tudo é esse pouquinho que você tem. Talvez o que você está oferecendo para o Senhor, aos seus olhos é pouquinho, mas esse é suficiente para Deus usar você no reino, na obra. Sabe, talvez você nunca vai pegar um microfone, nunca vai estar no púlpito, nunca vai
ministrar, nunca vai cantar, mas Deus escolheu você, vocacionou você, vai encher você, vai preparar você, e você, com o que você tem nas mãos de Deus, Deus vai te usar com poder, com glória, para o reino dele, para o nome do Senhor ser exaltado, glorificado. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te preparar, deixa Deus te encher. Ah, irmãos, Deus te escolheu com uma missão extraordinária. Olha, sabe o que veio na minha memória? Quando Deus, olha, eu estou aqui do lado aqui, deixa eu virar aqui, ó, olha, tá vendo ali? Tem o tabernáculo. Deixa eu ficar nessa posição aqui. Veio aqui na minha memória agora, o tabernáculo. Quando Deus falou para Moisés e disse, porque a intenção de construir o tabernáculo não foi de Moisés, foi de Deus. Foi Deus que disse, olha, eu quero que vocês construam para mim uma morada, né? Um tabernáculo que eu vou habitar no meio de vós. Olha, isso é a ideia do Senhor. Aí o Senhor diz para Moisés, Moisés reúne o povo e o povo vai trazer o material, ouro, prata, madeira, panos, né? E Deus vai dar o tamanho, a dimensão, largura, a altura, as cores. Deus vai dar os detalhes de tudo, de tudo, de tudo. E ainda, Deus vai escolher homens preparados, vai escolher homens que iriam trabalhar com o ouro, com a prata, com o bronze, com a madeira, com os tecidos. Deus iria encher. O texto diz em Êxodo, capítulos, não me foge a memória, 25 ou 26, dali adiante, do construído o tabernáculo, Deus começa a encher. A Bíblia diz que o Senhor dá nome, o nome da pessoa, da tribo que ele é, o nome do pai dessa pessoa, e enche ele com uma graça. Sabe o que é esse encher? É a virtude do Senhor, a graça do Senhor, é o derramar do Espírito lá de Atos dos Apóstolos para sobre a tua vida, com uma função, com uma missão: fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Aleluias! Olha, eu quero aqui agradecer você. Agradecer. Isso aqui é só um pedacinho e tem muito mais aqui, porque eu quero falar sobre as 10 virgens, né? As 10 virgens. Nós precisamos estar preparados. As 10 virgens, 5 prudentes, mas 5 eram loucas, mas 5 tinham azeite de reserva. A botija estava acesa e elas tinham azeite. Então, gente, mantenha a tua lamparina acesa, tenha reserva contigo, é muito importante. Tá vendo esse quadro aqui? Esse quadro, eu ganhei esse quadro aproximadamente, talvez, há 8 anos atrás. É a primeira oração do Congresso americano. Essa foto aqui foi a primeira oração feita no Congresso americano aqui nos Estados Unidos. E eu me lembro que eu ganhei essa foto em uma conferência que eu fui, né? E eu trouxe aqui um amado irmão da igreja, Diácono Sebastião, fez essa moldura e colocou aqui, né, para a entrada aqui da igreja. Então eu quero te dizer uma coisa: não pare de orar, continue orando, continue clamando, continue apresentando diante do Senhor. Paulo, ele diz, olha, eu uso a expressão novamente para finalizar aqui nesse momento, que eu vou estar entrando para o culto daqui a pouco, né? A palavra é: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Então o Senhor quer esclarecer. Além disso, Paulo, ele diz, não vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios, remindo o vosso tempo, porque os dias são maus. Desperte, povo de Deus. Desperte, cristão. Desperte, pastor. Desperte, pastora. Missionário, missionária, evangelista. Desperta, igreja. Ei, discípulo do Senhor, obreiro. Desperta. Os dias são maus. Desperta, porque o Senhor é contigo para te dar vitória. Tá bom? Deus abençoe vocês poderosamente, tá? Um abraço lindo no coração de vocês. Aleluia. Que o Senhor continua
te abençoando, te dando vitória cada dia mais e mais. Quero agradecer daqui a pouco, irmã Elisete, irmã Vívia, não sei se vai dar para vocês virem estar aqui conosco, né? Nós vamos estar aqui louvando a Deus, então daqui a pouco, às 7h30, estaremos aqui louvando a Deus, cultuando ao Senhor com muita alegria, porque o Senhor tem feito coisas grandes por nós e por isso estamos alegres, amém? Nós podemos realmente dizer, Ebenezer, até aqui tem o Senhor nos ajudado, amém? Deus abençoe a todos vocês, um abraço, beijo no coração de vocês, Deus abençoe.